Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente eu faço o comentário da revista da Escola Dominical de Adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E todos os nossos comentários a gente vai se organizando para fornecer para os irmãos 10 tópicos. Todas as nossas lições, você pode olhar na playlist do nosso canal, você vai ver que todas elas são comentadas em 10 tópicos. A nossa finalidade é ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua aula, e complementarizar o seu estudo. Nós pedimos a você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, isso é muito importante. Você vai estar recebendo semanalmente as notificações, Sempre que sair um vídeo na segunda-feira pela manhã, você já tem esse vídeo aí nas suas mãos. E também deixe o seu like, é importante, tem aí a mãozinha, você clica, você está dizendo para o YouTube que o vídeo é relevante, esse vídeo vai ser repassado para outras pessoas. Compartilhe também o vídeo e deixe lá o seu comentário. Aos muitos irmãos que nos assistem por outras plataformas, pela Rádio Web Capital e a Rádio Web Gênesis aqui de Maceió, meu abraço carinhoso a todos os irmãos, aqueles que nos assistem pelo portal AD Alagoas, toda semana o nosso vídeo também é disponibilizado, e aos nossos caríssimos irmãos que nos ouvem pela Rádio Farol FM 90.1, aqui da capital Maceió. Todas as quartas-feiras nós disponibilizamos a nossa aula, em áudio, claro, para que os irmãos possam acompanhar. Deus abençoe assim a todos. Nós estamos estudando esta lição, meus queridos irmãos, que eu estou apresentando aqui, é a lição para o primeiro trimestre de 2024. Nós vamos estar estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós já estudamos, meus queridos, na primeira lição, a origem da igreja, estudamos na segunda lição, imagens bíblicas da igreja, e hoje vamos estudar sobre a natureza da igreja. E teremos aí outras lições também muito importantes, como a igreja e o reino de Deus, que será a próxima. Depois temos a missão da igreja de Cristo, igreja, organismo e organização, o ministério da igreja, a disciplina na igreja, o batismo e a ceia do Senhor aí como ordenanças, o culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto e a 13ª lição, o poder de Deus na missão da igreja. A lição de hoje, irmãos, que eu estou gravando assim bem antecipadamente, eu falei na lição passada, que dia 15 agora de janeiro nós vamos estar nos submetendo a uma cirurgia. Não é uma cirurgia complexa, mas a gente não vai ficar podendo gravar as lições. Então, eu estou gravando antecipadamente, Hoje são 8 de janeiro, mas nós já estamos gravando a lição aqui no dia 21 de janeiro de 2024. Então, lição número 3 para 21 de janeiro de 2024. O título da lição, a natureza da igreja. O texto áureo da lição diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Esse texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A verdade prática nos diz assim: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27, que nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito.
Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Versículo 27 e último versículo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ok, meus irmãos, a lição ela dispõe aqui de uma introdução que vai dar aí uma visão geral, panorâmica e até, de certa forma, superficial da lição. Temos o primeiro tópico que vai tratar sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. O segundo tópico vai tratar sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. E, por fim, então, a conclusão. Aqui está o comentário, do nosso comentarista da lição, que nesse trimestre é o nosso querido pastor e muito digno pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras que são publicadas aí pela CPAD e é membro da Comissão de Apologética da CGADB. Vale a pena ler o comentário aqui do irmão e nós vamos estar então fornecendo aos irmãos e de certa forma sistematizando o nosso estudo, fornecendo 10 tópicos que podem te dar uma orientação na sua ministração. Eu tenho muito cuidado com a questão do título da lição, e nós temos que seguir rigorosamente o título que é a propaganda do conteúdo da lição. O título da lição é a natureza da igreja. Então, o primeiro tópico que nós colocamos aqui para os irmãos é que esta igreja está centrada na palavra de Deus. É impossível ser igreja desprezando a palavra. É impossível ser igreja tendo cânticos, tendo oração, mas não tendo a ministração da palavra. Então, a palavra de Deus ela é importantíssima para a igreja. A Bíblia, para nós, é a regra de fé e prática. A Bíblia, para nós, é um escudo. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a bússola que nos orienta na jornada, é o mapa da caminhada, A Bíblia é o alimento da nossa alma. A Bíblia é, então, indispensável. Um dos solas da reforma é sola escritura. Então, para os reformadores, a palavra de Deus era suficiente na vida cristã. Você vai ler aqui no tópico 1º e subtópico 1º uma observação interessante que diz assim: uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, conforme João, capítulo 1,
versículo 1, que vai dizer: no princípio era o verbo, que é a palavra, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos um pouquinho mais embaixo, nós temos assim: se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Você vai encontrar uma referência aí em 2 Timóteo 3,15. A heterodoxia, o desvio doutrinário, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. E como dizia um certo pensador, ou a Bíblia lhe afasta do pecado, ou o pecado lhe afasta da Bíblia. Então, o primeiro ponto que cabe aí para os irmãos expandirem, né? Uma igreja centrada na palavra, vamos dizer, uma igreja bibliocêntrica. Bom, segundo lugar, nós enumeramos aqui, já que estamos tratando da natureza da igreja, uma igreja na esfera do Espírito. Faz parte aqui também do comentário do nosso querido pastor. Nós vamos aqui para a leitura de terça-feira, que é Romanos 8,14, depois você confere, que vai falar sobre a igreja na esfera do Espírito, e o tópico 1, subtópicos 2 e 3, que vai também comentar sobre isto. Então vamos lá. No subtópico 2, fala sobre esta igreja que é habitada pelo Espírito. Então veja só, a igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado, não só do pecado, mas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos 16,14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. No subtópico 3 vai dizer, quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Aí vamos para Gálatas 5, 16 e 17. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Atos 1, 8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. E como dizia um pregador, um crente e uma igreja vazios do Espírito Santo é uma perda do tempo de Deus. Então, meus queridos, esta igreja, a natureza dela, em primeiro lugar, é ser uma igreja centrada ou centralizada na palavra de Deus. Segundo lugar, uma igreja que opera na esfera do Espírito Santo. Terceiro lugar, é uma igreja cristocêntrica. Ora, o centro da igreja é Cristo, até porque Cristo é o cabeça da igreja. Tudo deriva dele. Quando ele ia conversando com os discípulos no caminho de Emaús e fazendo a exposição da palavra, ele ia mostrando em todo o Antigo Testamento onde aparecia a figura do Cristo. Então, a igreja ela é cristocêntrica. Quando nós dizemos cristocêntrica, significa dizer que o centro dela é Cristo. Eu, quando estou na igreja assim, costumo orar, eu digo, Deus, toma o teu lugar central, o teu lugar de honra, o teu lugar de destaque e o teu lugar de excelência. Quando Cristo é removido da sua posição, digo, pela consideração da igreja, essa igreja está derrotada. Tópico 1, subtópico 1, que nós já lemos, mas trata também desse assunto, vai dizer aqui, olha, uma igreja
é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem a fundamentação bíblica. Então, uma coisa está ligada à outra. Ora, se Cristo é o Verbo vivo, é a palavra encarnada, nós não temos como desconectar a palavra de Cristo. Se a igreja é cristocêntrica, ela deve ser bibliocêntrica. Se ela é bibliocêntrica, ela deve ser cristocêntrica. Se ela é cristocêntrica, essa igreja, inevitavelmente, ela tem que trabalhar com a palavra de Deus. Nós não abrimos mão. O crescimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil se deve a uma igreja que tem valorizado a palavra. Os nossos cultos aqui são cultos com mais de 1 hora de palavra, tanto na nossa igreja sede, como na nossa congregação. Nós fazemos questão de, no mínimo, 1 hora de ministração da palavra. E quando nós fazemos isso, nós estamos valorizando a palavra e valorizando o Senhor Jesus, que é o objeto central desta palavra. Então, uma igreja cristocêntrica, isso está na natureza da igreja. Em quarto lugar, uma igreja com expressão visível e local. A igreja tem essa característica de visível e local, e tem um próximo tópico, nós vamos falar dessa sua configuração também invisível e universal. Mas vamos falar primeiro de uma igreja com expressão visível e local. Tópico 2, subtópicos 1 e 2. Vamos ver como é que está escrito lá. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas. Por exemplo, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tiatira, em Éfeso, em Pérgamo e tudo mais. São igrejas locais. Bom, então vemos aí os apóstolos escrevendo suas cartas direcionadas a essas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto é um exemplo. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, conforme Pedro escreve na sua primeira carta. Nesses textos vemos as Escrituras se referindo à eclésia, à comunidade de crentes situada em diferentes locais. Eu estou falando aqui de Alagoas, de Maceió, e a nossa igreja é uma igreja que a gente diz até que é uma igreja de bairro, Nós temos nossa igreja sede e praticamente, eu creio que em todos os bairros aqui de Maceió, nós temos uma congregação. Então, isso fala de igreja local. A igreja que está no bairro tal, a igreja que está no bairro tal, a igreja que está na sede, a igreja que está na cidade tal, a igreja que está no estado tal e até a igreja que está no país tal. Isso fala, então, da igreja local. Existia lá no passado, as igrejas locais, sempre existiu na história da igreja e existe até hoje, Não obstante a igreja ter sua característica também de igreja universal e invisível, que nós vamos comentar agora no próximo tópico, mas ela tem também essa expressão visível e local. Então é importante que a gente entenda isso. Quinto lugar, chegamos aqui no meio do nosso comentário, uma igreja invisível e universal. Claro, irmãos, quando nós falamos no tópico anterior da igreja com expressão visível e local, obviamente você não está vendo a igreja remida e lavada pelo sangue de Jesus. Você está vendo a comunidade religiosa. Ali tem um ajuntamento. Ali nós temos trigo, tem joio junto. Você tem crente frio e crente quente. Você tem crentes santos em Deus e tem sinagoga de Satanás. Você tem, ali é uma comunidade junto. Quem é a igreja ali dentro? Nós não sabemos. Mas ali tem uma comunidade religiosa localizada em determinado ponto, que congrega em um templo
um templo físico e que cultua, canta, não é? Toca e ouve a palavra. Essa é a comunidade visível e local. Agora, onde está a igreja? Aí nós vamos para o quinto tópico, que essa igreja também ela tem uma expressão invisível e universal. Aí sim, né, nós temos a igreja de Cristo, remida e lavada pelo sangue de Jesus. Esta igreja que é certo, vai morar no céu. Então, vamos ver o tópico 2 e subtópico 3, que vai falar sobre esta igreja, onde tem aí universal e invisível. Veja bem, assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Todos nós sabemos, eu sou pastor aqui na igreja em Xanda Jaqueira 1. Então, ela tem uma localização, tem um endereço. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque, nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus 12, 23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Quando nós falamos, irmãos, da igreja no seu caráter invisível e universal, esta é a igreja que nós não vemos, né? Eu posso, o Espírito Santo, testificar com o meu espírito que eu faço parte desta igreja, mas eu não posso olhar para alguém e dizer que ele faz parte da igreja. Eu posso até julgar, segundo a aparência, que é um julgamento perigoso, de acordo com a frutificação dessa pessoa, mas na essência, nós não temos condição de fazer essa determinação. Então, a igreja é invisível. Nós temos, a igreja está não somente em uma denominação, é bom que fique bem claro isso, né? Ela está em diversos lugares, né? Tem irmãos que estão em outras igrejas, são de outras denominações, que são sérias, que obedecem à palavra, que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos uma porção nessa igreja, uma porção naquela igreja, outra porção naquela outra, uns aqui em Alagoas, outros em Pernambuco, outros em Sergipe, outros no Brasil, outros na África, outros... Bom, quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo, que fazem parte desta igreja, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos e fizermos parte desta igreja, seremos arrebatados, transformados num abrir e fechar de olhos e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Aí lá nós vamos saber quem é a igreja. E aí, como dizia determinado pastor, né, serão 3 surpresas. A primeira é a gente chegar, que a gente olha para a gente com falha, né, diz, meu Deus, né, só pelo sangue de Jesus, só pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós não temos mérito, né? Então, chegar lá é uma surpresa. Outra surpresa vai ser não encontrar lá quem a gente pensava que ia encontrar. E a terceira surpresa, né, é encontrar quem a gente pensava que não ia encontrar. Então, lá no céu, certamente, né, nós não teremos mais nenhuma dúvida de quem é realmente a noiva do Cordeiro, a igreja comprada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, queridos, aqui adiantar para o nosso 6º tópico. No nosso 6º tópico, nós vamos ver aqui, já que estamos falando de natureza da igreja, uma igreja indivisível. Não tem como dividir a igreja. A igreja remida e lavada pelo sangue de Jesus, essa igreja universal e esta igreja invisível. Nós vamos ver no 3º tópico, e o subtópico 1º, onde fala que a igreja é una, diz aqui, isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia, onde compara a igreja ao corpo, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida
porque não pode haver divisão no corpo. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 12:12. Jesus diz que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja, por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Os irmãos vejam que Jesus expulsando o demônio, aí alguém disse assim que ele estava expulsando por Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Então, Jesus disse, bom, então o príncipe dos demônios está expulsando os demônios, então o reino de Satanás está dividido, e um reino dividido não subsiste, nem um reino, nem o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é um reino para divisão. A igreja é una e o reino é um. Então, meus queridos, isso significa que a igreja é como um corpo. Se você pegar um membro do seu corpo e separá-lo do corpo, daqui a pouco tempo ele vai estar apodrecendo, né? Uma mão tem que estar conectada ao corpo, o braço, as pernas, os membros, os órgãos, né? Você retirou do corpo, ele perde toda a alimentação. E a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, né? E como membro do corpo de Cristo, nós só podemos estar com vida, com saúde, com harmonia, se estivermos conectados ao corpo. Hoje nós já vemos muitas pessoas que se decepcionaram com outras pessoas dentro da igreja, né? Se afastaram da igreja e dizem que agora são crentes em casa, né? São os desigrejados. Aí eles lá cantam hino e pega a Bíblia e faz uma leitura, não tem pastor, né? Não está ligado a um corpo, não desenvolve os dons espirituais que é para desenvolver na igreja e ficam, não é, separados da igreja. E quando a gente vai acompanhando as histórias, a história e a trajetória dessas pessoas, o final é morte espiritual. Porque Deus não projetou a igreja para ficar esfacelada. A igreja é uma, ela tem que estar junta, é um corpo, né, com todos os seus defeitos, né, com todas as tempestades que nós enfrentamos, com as decepções, até porque nós já aprendemos que a igreja local, ela não tem como você identificar quem é a igreja ali dentro, né? Você tem joio, tem trigo, você tem pessoas que são crentes, mas tem pessoas que não são crentes, estão ali dentro, às vezes porque a esposa está, porque o marido está, porque o pai está, a mãe está, ou porque está firmado numa posição, ou tem um interesse, mas nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, esta igreja é indivisível, não existe membro da igreja separado do corpo, não é? Se existir, já está podre, morreu e já está podre, né? 7º lugar, uma igreja diversa, porém unida. Essa igreja aqui é unida como um corpo, mas ela também é diversa, né? Você vê aquela comunidade reunida, nós temos cada cabeça, né? Cada cabeça é um mundo e um mundo de problema. Cada pessoa com a sua personalidade. Você vai ver nos apóstolos de Jesus, né? O Augusto Cury escreveu sobre a personalidade daqueles homens e nenhum era igual ao outro. Todos eram diferentes. A igreja ela é diversa, até porque a igreja hoje não é só de judeus. A igreja ela é composta de povos de toda tribo, toda língua e toda nação. Então vamos lá para o tópico 3 novamente, não é? Subtópicos 1 a 3. Nós vamos ver que nesses 3 tópicos vai estar falando. Então, veja bem, eu vou ler tudo aqui. Significa que a igreja é indivisível, né? Aqui nós estamos falando, então, dessa igreja unida. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Então, nós lemos isso aqui. No subtópico 2 diz, Paulo escreveu à igreja de Filipos e disse, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja
que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. E aí, no subtópico 3, ele vai falar da diversidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência, como na Trindade. Na Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são pessoas diferentes com a mesma essência. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Então, meus queridos, não é porque a igreja é unida, porque nós temos que ter o mesmo sentimento, e muitas vezes para que a gente desfrute de comunhão na igreja, é necessário que você renuncie a muitos caprichos pessoais, a muitos desejos pessoais, a muitos interesses pessoais, senão você não congrega em lugar nenhum. É necessário que muitas vezes você ceda, é necessário que muitas vezes você perdoe, é necessário que você tenha muito domínio próprio. Então, para que se consiga ter comunhão na igreja, obviamente, nós temos que estar sendo conduzidos pelo Espírito de Deus. Mas isso não poda, isso não castra, vamos dizer, a sua liberdade de pensamento, a sua personalidade. Ok? Então, vamos lá. Oitavo lugar, e já antepenúltimo, uma igreja interdependente. Isso faz parte da natureza da igreja. A igreja é interdependente? Sim. E eu pego aqui a leitura bíblica em classe, onde nós temos aqui uma exposição do apóstolo Paulo, que ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. O nosso corpo é composto de vários membros, cada membro com um formato, com uma função. O braço direito, eu tenho mais força do que o esquerdo, mas o meu corpo, ele trabalha em harmonia. Se não estiver em harmonia, é porque está doente. Toda vez que você está doente, é porque o seu corpo não está em harmonia. Quando ele está harmônico, você tem saúde. Então, Paulo vai dizer que nós fomos batizados em um espírito. E agora, forma-se um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebidos de um mesmo espírito. Então, ele diz aqui, se nós somos membros do corpo, o pé não pode dizer, porque não sou mão, não sou do corpo. É a nossa síndrome de comparação. Eu quero ser igual ao irmão, o irmão quer ser igual a mim. Eu quero fazer o que o irmão faz, eu quero ter o que o irmão tem. E não funciona assim. Pé é pé, mão é mão, cada um tem sua atividade. E aí, Paulo vai dizer aqui, imagine se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, ele vai deixar de ser do corpo? Não, ele é do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Aí é um ato soberano de Deus. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Então, meus queridos, quando nós colocamos aqui que a igreja, ela é interdependente, é que a mão direita não pode dizer que não precisa da esquerda. Que as mãos não podem dizer que não precisam dos olhos. Eu não posso dizer, os meus pés não podem dizer que não precisam dos meus olhos, que a cabeça dizer que não precisa dos ouvidos. Então, tudo está interligado. E essa interdependência fala também de que se um membro se alegra, todos se alegram. Quando você coloca um anel de formatura no seu dedo aqui, não é só para esse dedinho aqui se alegrar, você coloca no seu dedo e todo o corpo se alegra. Se um dedo está machucado,
Todo o corpo, às vezes, padece de febre, não é? Ou qualquer inflamação, ou qualquer problema que você tem em um dos seus órgãos, todo o corpo vai ser afetado. O nome disso é interdependência. E deve ser assim no corpo de Cristo, que é a igreja. Nono lugar e penúltimo lugar, uma igreja que tem como combustível o amor. Esse tópico aqui ele vai como um acréscimo, né, como uma complementaridade ao seu estudo. Não é? Uma igreja, ela só é igreja na sua essência se ela tiver amor. Todos nós sabemos isso. E não é o amor eros, não é o amor estorge, o amor fíleo, é o amor ágape. O amor de Cristo, o amor sacrificial. Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 13, e ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, né? Ainda que eu desse toda a minha fortuna, as minhas fazendas, os meus recursos, né? E vendesse tudo e desse tudo para os pobres, não tivesse amor. E ainda que desse o meu corpo para ser queimado pelo Evangelho, mas não tivesse amor, né? Nada disso me aproveitaria, nada disso faria sentido e tudo mais. Se você ler a primeira carta de João, você vai observar ali dizendo que se eu não amo o meu irmão, eu sou um assassino. Se eu não amo o meu irmão, eu até agora estou em trevas. E há uma série de coisas lá. Então, o combustível dessa igreja é o amor. João 13,35, eu anotei aqui palavras de Jesus, ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E se nós não nos amarmos, nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus. E nem seremos discípulos de Jesus, porque Jesus, o que caracteriza o cristianismo, o diferencial do cristianismo, é o amor. Cristo morreu por nós, por amor. Alguém disse que o que segurou Jesus na cruz não foram os cravos. O que segurou Jesus na cruz foi o amor. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o último tópico que eu coloquei aqui, meus queridos, é uma igreja que testifica de Cristo. Veja que o título da lição é a natureza da igreja. Pastor, e se a igreja não testifica de Cristo? Então ela não é igreja, né? Ela pode ser outra coisa, um clube, uma associação. Agora a igreja só é igreja se ela testificar de Cristo. Já vimos que essa igreja é cristocêntrica, já vimos que ela é bibliocêntrica, né? Ela está centrada nas Escrituras. Como fugir de Cristo, se ele está em todas as Escrituras? Atos 10:42 é apenas uma referência, quando Pedro diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é aquele que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E também, se eu não estou enganado, irmãos, me perdoe se eu me equivocar aqui, me parece que foi Pedro e João ali, né, eles, quando quiseram proibir deles falarem sobre Jesus, eles disseram assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Uma igreja genuinamente cristã, ela é uma igreja que testifica de Cristo. Muito bem, queridos, estão aí então esses 10 tópicos que eu espero ter podido ajudar você. Às vezes eu fico imaginando, há títulos de lição que às vezes o professor lê, mas ele fica pensando o que é que eu vou falar desta lição. E aqui então a gente organiza e você pode ver que todos esses tópicos estão coerentes com o título da nossa lição. Orem por nós, Deus abençoe a todos grandemente e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.